Pois bem, então vamos dar continuidade à parte B da aula 1 e você pode abrir o seu Excel. Se você tiver na versão 2010 ou alguma outra anterior, você terá um pouco de dificuldade porque o layout muda um pouco. 2013 e 2016 são bem parecidos. Se houver dificuldade muito, se você estiver na versão 2010, tente acompanhar ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp aí, ou Skype. Havendo uma extrema necessidade, a gente pode tentar viabilizar a instalação do 2013 para você. Bom, para quem essa é uma aula de nivelamento, então você que tem contato com Excel, você deve ter as noções básicas. Conquanto eu vou, mesmo assim, tentar ir do básico ao intermediário nessa aula, para que na próxima aula você realmente sinta-se no nível avançado. O Excel trabalha com colunas e linhas, isso você deve saber, então todo tipo de parâmetro para as fórmulas são verificáveis em colunas e linhas, ou seja, se você vai trabalhar, por exemplo, na célula F5, né, então você tem coluna em letras e linhas em números. Então todas as vezes que você for montar uma fórmula, digamos que eu tenho aqui na D3 1, na F3 4 e na G7 eu tenho 8. Eu quero somar esses números em células específicas, né? A identificação de cada uma dessas células, como falei, é dada pela letra e número. Eu posso centralizá-los aqui, apenas por questões estéticas, e eu posso utilizar a fórmula da soma, nesse momento, em qualquer outra célula. Então o resultado dessas somas vão ficar em L4. O resultado será a soma de a célula D4 mais a célula F3 mais G7. E eu tenho o resultado. Bom, isso aí você sabe, você deve pensar assim, bom, se esse é o nivelamento, está muito simples. De toda forma, isso aqui é apenas para você começar a compreender o sentido dos processos aqui dentro. Todas as fórmulas podem atuar de maneiras diferenciadas, então você não tem só uma maneira de somar, só uma maneira de fazer média, só uma maneira de fazer soma-si. Todas as fórmulas podem atuar de maneiras diferentes. As fórmulas você pode ter essas fórmulas aqui. Toda vez que você inicia a digitação da fórmula, o próprio Excel começa a sugerir aquilo que você vai fazer. Assim como você também tem as fórmulas aqui em cima na guia fórmulas. Então na guia fórmulas eu tenho todas as fórmulas divididas em categorias. Então todas elas aqui, de texto, data e hora, enfim, matemática, trigonometria. Então todas as fórmulas que eu estou utilizando a nível de procura, como eu fiz há pouco, elas também têm aqui na guia fórmulas dentro de categorias. Se eu quiser entender melhor sobre essas fórmulas, eu posso descansar o cursor sobre a fórmula, aparece essa caixinha de informações e eu coloco DMD mais informações. Se eu estiver conectado com a internet, ele vai iniciar a busca. Nesse caso, ele não está. Então você observa que ele informou que não está conectado. Mas, estando conectado, eu tenho todas as explicações de cada uma das fórmulas e como elas devem ser utilizadas. Essa é uma das maneiras de utilizar as fórmulas. Além disso, na função X aqui em cima, inserir função, eu também tenho uma outra maneira de procurar as mesmas fórmulas. Tá? Eu vou aqui, então eu tenho basicamente três maneiras de inserir qualquer tipo de fórmula. As fórmulas simples, como soma, média, soma-si, conte-si, são fórmulas que você já deve ter utilizado ou utilizar com frequência em trabalho, e a gente vai, à medida que de outros exercícios mais avançados, a gente lembra, vez por outra, as fórmulas mais antigas. Então não se preocupe tanto com isso. A princípio, nesse momento, é você compreender todo o Excel, como ele é formulado, como ele funciona, como ele monta. Eu tenho aqui a maneira de ocultar essas fórmulas, né, essas guias. Se eu clicar duas vezes, a guia volta, né, uma coisa bem básica, mas às vezes você não lembra. Clicar duas vezes aqui, ela vai voltar. E eu tenho aqui que conhecer a princípio como o Excel se processa. Nessa opção aqui, arquivo, eu tenho as informações, como por exemplo, fazer as criptografias, colocar senha no arquivo. Eu posso tanto criptografar com senha uma planilha específica ou o arquivo inteiro. Deixa eu explicar melhor para você. O Excel, o arquivo, ele é uma pasta do Excel. O arquivo não é uma planilha. A planilha são especificadas aqui abaixo. Então você observa que eu tenho planilha 1, planilha 2, 3 e assim por diante. Então essas aqui são as planilhas do Excel. A junção dessas planilhas, elas é uma pasta. Então quando eu estou aqui arquivo em proteger, pasta de trabalho, eu posso criptografar a pasta inteira. E também posso
criptografar, ou seja, colocar senha apenas em uma planilha, tá? Então há uma diferença entre você inserir uma senha no arquivo inteiro e inserir uma senha na planilha em específico. Vou pular aqui algumas coisas que você vai ver ao longo de exercício, na prática. Aqui em novo, do Office 2010 em diante, você já deve ter percebido que vem alguns arquivos prontos, né? Não desista dessa explicação ainda, por mais que você tenha observado, eu já sei isso aí. Não, calma, que talvez você não lembre de algumas coisas. Então aqui em arquivo novo, você percebe que o pacote Office, tanto para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, ele disponibilizou várias versões pré-formuladas de arquivos. Então quando você inicia arquivo novo, você tem modelos de planilhas que podem te auxiliar bastante ao longo de alguns trabalhos, né? A maioria delas já vem com as fórmulas todas prontas, editadas, então é interessante que você possa conhecer e tentar utilizar aqui em arquivo novo todas aquelas que estiverem disponíveis. Em algumas versões há muito maior conteúdo de disponibilidade de algumas planilhas dessa. E algumas delas, ou a maioria delas, só pode ser aberta se for feito o download. Quando você clicar sobre, ele vai fazer um vínculo com o servidor da Microsoft e trazer. Portanto, para algumas planilhas disponibilizadas aqui, você tem que estar conectado à internet, ok? Aqui em abrir, é interessante você perceber o seguinte: aqui você tem sempre as últimas opções de arquivos. É bom que você preste atenção nesses detalhes. São detalhes, mas às vezes fazem muita diferença, né? Na verdade, detalhes sempre fazem diferença na vida. Então, fazem muita diferença ao longo de alguns processos. Como pode fazer diferença a parte de trabalhos recentes? Você está trabalhando e de repente fechou o teu arquivo e não sabe aonde localizar o teu arquivo. Você vem em arquivo abrir e coloca pasta de trabalhos recentes. Os últimos arquivos processados, salvos, eles estarão todos aqui listados. Então essa é uma das maneiras de você localizar um arquivo que fechou sem intuito de fechar. Além disso, aqui em arquivo abrir, você tem o OneDrive. Você deve saber o que é o OneDrive, que é o HD em nuvem, que é disponibilizada a partir do momento que você cria uma conta na Microsoft. Gratuitamente você pode criar essa conta entrando no site da Microsoft, e ao criar essa conta você ganha um certo espaço que hoje deve estar mais ou menos de 20 ou 25 GB no OneDrive, se não me falha a memória. A Microsoft sempre disponibiliza em períodos diferentes espaços diferentes no seu OneDrive. E se você quiser adquirir mais espaço no HD em nuvem, você também pode comprar esses espaços diretamente no site da Microsoft. E mais uma informação é que se você adquiriu o pacote Office, se você comprou o pacote Office, nós vimos aí na primeira aula, na parte A da aula 1, que você pode entrar no Submarino, Ponto Frio, Lojas Americanas e comprar o pacote inteiro do Office. Quando você compra esse pacote inteiro, um benefício que você tem é que você adquire no mínimo 1 tera de HD em nuvem. Mas aí você me pergunta qual é a utilidade de ter o HD em nuvem. A utilidade de ter o HD em nuvem é a primeira: se você logar aqui com a sua conta, colocar entrar e inserir a tua conta de e-mail da Microsoft, tá? Tem que ser Microsoft, Outlook, Hotmail, são as contas da Microsoft. Você vai logar com a sua conta, então tudo que você criar dentro das suas planilhas, todas as planilhas que você começar a iniciar, processar, você terá sincronia em nuvem para o seu HD virtual. A grande vantagem disso é que se você vier a ter algum problema na sua máquina física, no seu hardware, seu notebook, seu desktop, você terá cópia do teu arquivo em tempo real lá na tua nuvem. O que também te facilita a disponibilização desse arquivo para outras pessoas. Digamos que você esteja de férias e alguém de gestão superior a você entre em contato e solicite um determinado arquivo. Você não tem acesso ao teu notebook, ao teu computador, mas tem acesso ao teu OneDrive no celular. Então você pode entrar no teu OneDrive no celular, no smartphone, no tablet e em tempo real disponibilizar esse arquivo para a pessoa. É vantajoso trabalhar com OneDrive. Lembrando que nem todas as empresas, por medidas de segurança, permitem que você possa sincronizar o teu arquivo em nuvem. Então, a depender da política de segurança da tua empresa, lá nas políticas de segurança de COBIT, as ISO 27000 e o próprio gestor de segurança, então você tem que saber dele se é permitido que você possa utilizar o teu serviço de arquivo, os teus processos de arquivo em nuvem com a tua nuvem pessoal, né? Porque a maioria das empresas tem as nuvens próprias da empresa. Enfim, então arquivo abrir, eu espero ter corrido nessa informação, mas também espero que você não tenha desmerecido a importância dessa informação.
Aqui arquivo eu posso colocar o computador, que quando eu clico em computador está se referindo ao HD da máquina, né, onde eu estou salvando essas informações. Então eu clico em procurar e aponto que unidade eu estou salvando esse arquivo, na C, na D, na E, ou no disquete, disquete não, que não se usa mais, no pendrive ou outros periféricos, né, como HD externo, por exemplo. Então, o arquivo abrir computador, eu vou identificar o periférico que eu estou salvando, né? HD virtual, pendrive ou HD físico da máquina. Adicionar um local, eu posso fazer com que essa mesma informação seja disponibilizada no Office 365, no SharePoint, que é na verdade ali uma ferramenta muito parecida com o PowerPoint, que é a disponibilização de arquivos para todo mundo em comunidade, principalmente o pessoal de corporativo usa muito isso, principalmente o pessoal de vendas. Ou eu posso apontar também um outro OneDrive que eu tenha em outra conta que não seja aquela que eu estou logado naquele momento. Então são outras possibilidades de conexão. Lembrando que para essas possibilidades, essa OneDrive e adicionar local, você tem que estar conectado à internet. Tentando não correr e sendo o mais breve possível, você pode aqui optar também por salvar, e na opção salvar você tem as mesmas parecidas com abrir. Você pode apontar onde vai salvar no computador ou salvar direto no OneDrive, né? Salvar como também. Imprimir é uma opção muito interessante, porque você tem ali no Ctrl P uma gama de possibilidades muito grande para impressão. Existe um vídeo específico lá em dicas só sobre impressão, mas eu vou tentar pincelar, resumir aqui. Em arquivo imprimir, você sabe, com certeza você sabe que você tem que escolher a sua impressora. Se a impressora não estiver conectada à sua máquina, você pode optar pelo XPS. Existe uma aula específica em dicas sobre XPS e PDF. XPS e PDF são arquivos fechados, ou seja, tem a filosofia de um arquivo que não pode ser mutável. Essa é a filosofia. Na prática, hoje em dia já pode mudar algumas coisas nos arquivos fechados. A diferença do PDF para o XPS é que o PDF é da Adobe Microsoft, da Adobe, da fábrica da Adobe, a mesma fabricante do Adobe Photoshop, e o XPS pertence à Microsoft. Muda o nome, mas a utilização é a mesma. Então, na prática, você pode vir imprimir. Caso a impressora não esteja conectada ao computador, instalada no computador, você pode optar por XPS, e aí você vai dar início normal à impressão, e ao invés de mandar para a impressora, ele vai... Deixa eu criar alguma coisa aqui para poder ter como exemplo. Vou colocar aqui uma figura. Essa ferramenta de figuras também tem ela do Word, né? Muito utilizada no Word. Eu vou aqui dar um Ctrl P, que é o mesmo do que o arquivo imprimir, Ctrl P, usei tecla de atalho. Eu optei aqui pelo XPS, porque não estou com impressora física. Vou clicar em imprimir. E ele iniciou, me pediu aonde imprimir. Eu vou colocar aqui na área de trabalho. Ok, teste. E tal. Iniciou a impressão. E agora eu já tenho essa impressão. Deixa eu abrir aqui. Eu estou aqui com o resultado dessa impressão. Coloquei o nome teste. Agora eu vou abrir. Observe que ele está identificando com o ícone do PDF, né? Ele abriu com o ícone do PDF. Então o XPS e o PDF fazem o mesmo tipo de leitura. E aqui está o modelo, o exemplo, né? Eu só fiz inserir uma figura para que você saiba apenas que existe essa possibilidade. Se você não mandar imprimir, não tiver como imprimir, você fecha o arquivo. E pode mandar por e-mail para alguém que tenha a possibilidade de fazer impressão, ou você pode mandar para um outro setor da empresa para que aquela impressão seja feita, ou adquirindo uma filosofia aí mais de qualidade ambiental, você pode evitar impressão, na verdade sempre fechar o arquivo em PDF XPS e enviar isso por e-mail, pelo smartphone, ou seja, como qualquer outra pessoa possa visualizar. É uma maneira bem prática de trabalhar e econômica e razoavelmente positiva do ponto de vista ambiental. Voltando aqui, então, arquivo imprimir. Além disso, eu tenho as possibilidades da impressão. Existe um vídeo específico sobre todas essas possibilidades aí na tua área, tá? Lá em dicas. Mas, a grosso modo, ou rapidamente,
você tem métodos de impressão. Por exemplo, eu posso imprimir um arquivo, uma célula específica selecionada, eu posso imprimir uma planilha específica, né, ou as planilhas como um todo. Eu posso, além disso aqui, eu tenho as opções de folha de papel. Se você tem uma impressora comum, ela é A4 ou ofício, né, são as bandejas comuns de impressão. Se você tem uma impressora de formato maior, formato gráfico, você pode utilizar o A3, né, que é um formato gráfico. E se você souber criar tabloides, formato de jornal, se tiver um pouco de conhecimento gráfico, você tem possibilidades diversas. Por mais que não pareça, algumas planilhas, a exibição de alguns trabalhos é muito útil você utilizar formato diferente. Digamos que você queira colocar o resultado gráfico de uma planilha no quadro de aviso da sua empresa. Então você terá que vir aqui nas opções de folhas de orientação, formato de folha, e você vai ter que optar por uma de formato maior, e aí ela vai sair dividida e você vai ter que recortar depois da impressão e colar com durex ou cola comum. Espero estar sendo claro. Na prática a gente tem outros vídeos explicando isso. E caso alguma coisa que eu esteja falando aqui não fique muito claro ou rápido demais, por favor, aguardo as suas considerações para a gente poder ou refazer o vídeo ou entrar em contato com você esclarecendo. Alguns assuntos eu não vou entrar a fundo, mas você pode tirar suas curiosidades ou pedir uma aula mais profunda sobre aquele assunto que você tenha curiosidade, porque cada um tem um recurso que utiliza mais no trabalho, né? Tem coisas que você faz a mais no trabalho e determinadas coisas você acaba não usando. Tem outras pessoas, por exemplo, tem muitas pessoas que imprimem muito para colocar em quadro de aviso. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, você solicita, por favor. Além disso, quando o material não está dando na folha, o gráfico, a planilha não está cabendo, não coube na folha, uma das maneiras de fazer isso, eu disse uma das, é você diminuir a margem, né? Você pode colocar a margem mais estreita, e se o trabalho for um trabalho acadêmico, você tem que obedecer margens parametrizadas dentro das normas ABNT fornecidas pela sua faculdade ou não. Então é importante também você conhecer as margens. E aqui você tem processos para ajustar impressão em quadriculados, né, em formatos diferentes, como eu falei, para fazer quadro de aviso, fazer impressão maior. Então é bom que você possa conhecer essas ferramentas todas lá no vídeo de impressão, dicas, ou tirar outras dúvidas, né? Aqui você tem configurar página, formatos de resolução. Isso aqui é quando você conhece um pouco a tua impressora. DPI, pontos por polegada, então você tem que saber se a tua impressora tem qualificação para imprimir uma resolução muito alta, seja de gráfico, seja de imagem. E aqui você pode definir também margens, né? Eu fui aqui em configurar página, aqui eu tenho margens, eu posso definir os parâmetros dessa margem, como eu falei há pouco, baseado nas normas ou da própria empresa ou de faculdade. A ABNT que é adequada para cada faculdade. Cabeçalho e rodapé, eu posso fazer uma inserção na hora da impressão de um logotipo da empresa, por exemplo, né, ou não. Isso você também tem aula específica sobre isso. Lá é um vídeo também, tem um vídeo dicas específico sobre inserção de cabeçalho e rodapé, tanto no próprio arquivo quanto pós, que é na impressão. E aqui os formatos de planilha, a maneira como a planilha vai ser configurada, se você esquecer alguma coisa que é inserir uma outra informação na hora da impressão. A mais, você tem aqui, ainda em arquivo, você tem compartilhar. E esse compartilhar é muito interessante porque quando você tem que convidar pessoas, você pode convidar pessoas que tenham as contas da Microsoft também para sincronizar no mesmo arquivo. Tá? Esse aqui é uma pincelada inicial para você saber como funciona e o que existe, mas existem vídeos específicos sobre cada uma dessas ferramentas na parte de dicas, tá? Se o vídeo não estiver lá, ou se você não encontrar, por favor nos informe que a gente providencia isso mais breve. Aqui em compartilhar, eu posso compartilhar o arquivo também direto por e-mail. Eu posso clicar em enviar como anexo e ele apanha esse arquivo na hora e ele está fazendo um vínculo direto aqui com o Outlook. Então, se o Outlook estiver configurado, se você utiliza o software Outlook para envio e recebimento de e-mail, em tempo real ele já vincula com o Outlook para enviar a tua planilha por e-mail. Se você não utiliza o Outlook, por exemplo, se utiliza o Thunderbird, outro tipo de software para envio e recebimento de e-mail, você pode usar uma outra maneira. Deixa eu mostrar aqui. Que tem muita gente que usa o Thunderbird como um software muito mais
de muito mais recurso, muito mais útil que o próprio Outlook, né? O Thunderbird é da Mozilla, é muito utilizado no Linux. Mas se você tiver Outlook, vai vincular com o Outlook. Caso contrário, você vai ter que fazer o processo normal de abrir a sua caixa de e-mail, salvar esse arquivo em PDF ou outra extensão de arquivo, e aí fazer o anexo no teu e-mail, que é o procedimento padrão. Tá? Voltando aqui em compartilhar e-mail, eu posso também fazer com que a planilha se torne PDF, logo ela gera um PDF e depois vai para o Outlook. Como eu não utilizo o Outlook como a minha caixa de e-mail central, ele está pedindo o Outlook e ele não tá encontrando o Outlook para mim. Então lembrando que essa opção aqui você vai ter que compartilhar o Outlook configurado na sua máquina, tá? Tanto aqui você gera XPS, PDF, XPS, PDF, mesma coisa, arquivo fechado. Ou enviar como fax. Enviar como fax é um recurso muito raro de se utilizar, é mais para quem tem a linha telefônica instalada no computador, como software no computador. E aqui em exportar, você tem criado o documento em PDF XPS, que é o que eu venho falando já há algum tempo. Para exportar o PDF XPS, PDF ou XPS, que é um arquivo fechado, essa é a proposta natural desse modelo, é o tipo de extensão de arquivo. Então, para que você não esqueça, a extensão de arquivo é tudo aquilo que vem depois do nome do arquivo, vem ponto e a extensão. Então, se o nome do arquivo é pasta2.xps, a extensão do arquivo é XPS, ou seja, o programa a quem ele vincula são programas que leem XPS. Se depois do ponto tiver ponto PDF, os programas que vão identificar essa extensão são programas que trabalham com arquivos PDF, ok? Então, por exemplo, se você tiver CDR, é CorelDRAW, né? Então um arquivo que vincula CorelDRAW. Você tem aqui então o tipo de extensão, PDF ou XPS, você pode optar por qualquer uma das duas e clicar em publicar, você vai fechar o arquivo. Existem outros vídeos específicos, porque cada um desses detalhes eles são muito ricos. Né? Por exemplo, você pode diminuir o tamanho do arquivo clicando aqui para fazer publicação online. Se o arquivo estiver muito grande, você pode diminuir o tamanho do arquivo por essa opção e publicar numa página de internet, por exemplo, o resultado do gráfico daquela planilha, o resultado do grupo de vendas, ou setor específico, ou o ganho da empresa, enfim, qualquer tipo de projeto final da sua planilha, você pode publicar no site da empresa para que todo mundo disponibilize daquele recurso e saiba aquela informação. Né? Algumas informações até que são de grande necessidade serem disponibilizadas para toda a empresa como forma de transparência daquilo que está sendo processado pelo seu setor. Leve em consideração isso e se tiver alguma dúvida, explore esse assunto entrando em contato. Voltando aqui ao arquivo, você tem logicamente fechar, e aqui tem uma coisa muito importante que é conta. Tá? Você tem aqui em arquivo, conta, a possibilidade de verificar se o teu software da Microsoft, o Office, ele é original. Aqui nesse meu caso eu tenho aqui uma chave comprada, essa chave está ativa. Se aqui tiver alguma informação como a exclamação amarela, deve estar informando a você que o seu software não é original. Importante você verificar isso, porque se o seu software não tem a chave original, ele com o passar de alguns dias ou meses no máximo, ele vai bloquear alguns recursos. Então talvez você não esteja disponibilizando alguns recursos no teu Excel, não esteja ali todas as guias, todas as ferramentas, porque a chave original foi cortada já. Ela não é original, na verdade, então os recursos foram cortados, limitados, e aí você vai ter que adquirir uma chave original. Adquirindo a chave original, você pode logar aqui com a sua conta e clicar aqui em alterar a chave do produto, e aí você insere a chave que você comprou, o número de série dessa chave, que está na parte, nas costas, provavelmente nas costas do produto que você adquiriu na loja. Então tem um cartãozinho, às vezes a Microsoft dá um cartãozinho laranja com o número de chaves, né? Com o número da chave, você coloca o número aqui, aperta em continuar, simplérrimo, e aí ele vincula com o site da Microsoft, reconhece a sua chave, seu original, e o seu software passa a ser considerado um software patenteado original. Aqui tem algumas informações sobre o Excel, né? Então registros contratuais dele, as versões da Microsoft. Isso aqui é muito importante para o pessoal de TI das empresas, para que eles saibam a maneira que devem ser implementado o software e que tipo de recursos devem usar. Enfim, essas são as questões legais
do software, né? Identificação do ID e tudo mais. Ok, agora vamos partir para meados aí, quase próximo do final dessa aula, que é aqui arquivo e opções. Arquivo e opções, eu posso garantir a você que essa janela, a qual nós acabamos de abrir, é sem dúvida o cerne, né? Onde se concentram todas as informações de comando do software. Todo o pacote Office é ali, arquivo e opções, né? E aqui no Excel não é diferente. As configurações de funcionamento do seu Excel estão vinculadas à maneira que foi configurado essa caixa. Por padrão, ela já vem configurada. É o ideal que você não mexa na maioria das coisas aqui, que você não intervenha na maioria das coisas. Caso o seu Excel comece a trabalhar de maneira muito esquisita, diferente, não comum, suma determinadas ferramentas, suma algumas guias, o fundo está esquisito, o tamanho da célula é diferente, você pode vir aqui procurar o porquê de não estar configurado adequadamente. Você observa que, por exemplo, aqui tem a fonte que padrão que está configurado, tamanho padrão de fonte. Tudo que for alterado aqui vai alterar na maneira que você vai trabalhar no Excel. Até o tema, por exemplo, eu vou colocar cinza escuro aqui, vou dar OK. Então você observa que mudou, né? Esse tema aqui. Aqui, ó, opções de novo. Então eu tenho aqui muitas maneiras de configurar isso. A inserção de fórmulas, né? De maneira essas fórmulas vão trabalhar. Então todas essas configurações aqui definem a maneira que as coisas se processam lá. Importante você não intervir aqui. Mas outras coisas, revisão de texto, né? O próprio Excel faz uma identificação do texto que está errado, aponta. Aqui eu tenho formato da língua que está, né? Português Brasil. Se eu modificar aqui, eu tenho um Excel completamente em outra linguagem, né? Apto para um outro formato, para um outro país. Então, importante você também conhecer isso aqui, ó, tá? Arquivo, opções, revisão de texto. O que você vai trabalhar daqui, né? Tem um vídeo de dicas específicos, mas as coisas que você vai utilizar aqui, que você precisa conhecer com mais frequência. Primeiro, a maneira de salvar. Então, o Excel, à medida que você for trabalhando, ele vai salvando, ele vai dando um Ctrl B por padrão de 10 em 10 minutos. Ou seja, a partir do primeiro momento que você salvou, o Excel começa de 10 em 10 minutos a fazer uma cópia do teu arquivo, que é para caso trave o computador, você perca o arquivo, quando você for lá em arquivo, que você for em arquivos recentes, abrir trabalhos recentes, ele vai pegar o último salvo dos 10 minutos, ok? Deu para entender? Então, se digamos que você trabalhou todo no teu arquivo, e no minuto 9 o teu arquivo travou, né, você foi trabalhando 1, 2, 3 minutos, no minuto 9 ele travou, então ele não fez a última, ele não salvou pela última vez. Se você não salvou, se você não deu o Ctrl B salvando, ele não salvou o arquivo, a não ser na primeira vez que ele foi salvo. Deu para entender? Quando você abriu o arquivo, salvou uma vez. No minuto 9 você não salvou, então ele vai lembrar como se tivesse aberto o arquivo. E se for no minuto 11, então ele vai pegar o último que ele salvou no minuto 10. Então, por questão de segurança, você pode vir aqui em salvar e diminuir a quantidade de minutos que ele salva. Vou colocar em 2, por exemplo. Então, ou seja, à medida que eu vou trabalhando e no minuto 2 de trabalho, ele vai Ctrl B sozinho, ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar um salvar, tá? Ele vai salvar no minuto 2. Então, se você precisar recuperar o arquivo, ele vai ter muito mais possibilidades recentes daquilo que você estava trabalhando. É muito bom, é seguro e é útil fazer isso. Contudo, se a sua máquina não tem uma capacidade de processamento alta, você vai sentir um pouco de atraso no teu trabalho, porque toda hora ele vai estar salvando, né? Bom, aqui são a extensão de arquivos, formatos de arquivo. Essa extensão de arquivo eu vou te mostrar em outro vídeo com detalhes, mas as extensões de arquivo, para que formato ele vai abrir. Então ele está no padrão, pasta de trabalho do Excel, quer dizer, ele pega todas as planilhas e transforma numa pasta que seria aquilo que a gente compreende como arquivo do Excel. Então, por padrão, utilize pasta de trabalho. Se você quer que o Excel fique salvando por padrão em uma versão anterior, para que possa ser aberto em outras versões anteriores do Excel, a gente está utilizando 2013, quer que alguém abra no 97, no 2003, no 2007, você pode mudar essa versão aqui, tá? E também tem outras extensões de arquivos para LibreOffice, para abrir LibreOffice, ser lida no próprio prompt do MS-DOS, né? Quem conhece o prompt. Enfim, vou deixar na pasta padrão. Aqui eu tenho a especificação de onde está salvando o meu arquivo, tá? Essa aqui por padrão, você não colocou para salvar. Digamos que você perdeu o arquivo, travou a máquina.
Como é que você recupera esse arquivo? Você pode copiar esse caminho do local. Eu vou aqui, vou abrir o Windows Explorer, tá? Não é o Internet Explorer, é o Windows Explorer. O Windows Explorer é o navegador de exploração da própria máquina, do HD. Eu estou colando aquele caminho que eu peguei. E aqui está o arquivo. Bom, o arquivo não está aqui porque eu não salvei a primeira vez. Se você não salvar em nenhum momento, é bom isso acontecer. Se você não salvar em nenhum momento, você tem que... Você não vai recuperar o arquivo, porque ele nunca foi salvo. Então começou um trabalho, a primeira coisa que você faz é salvar o teu arquivo. Vou colocar aqui na área de trabalho, pasta 2 mesmo, salvar. Então começou a trabalhar, já salva a primeira vez. Partindo daí, você tem que salvar também por parâmetro mesmo, ficar dando Ctrl B e salvando. Ctrl B é a tecla de atalho para salvar. O ideal é que você mesmo vá fazendo isso. Caso você esqueça, por padrão, nós configuramos para que ele salve automaticamente de 2 em 2 minutos. Aí, se eu perdi meu arquivo, travou, faltou energia, o computador parou, alguma coisa do tipo, eu venho no Windows Explorer, colo esse caminho, tá? E agora sim, opa, não salvei, não deu 2 minutos, né? Não deu 2 minutos, ele não vai salvar. Vamos lá, então vamos processar aqui e esperar 2 minutos. Eu vou dar uma paradinha no vídeo enquanto esses 2 minutos chegam. Você entendeu o que está acontecendo, né? Eu salvei o arquivo a primeira vez, eu devo aguardar 2 minutos para que o próprio Excel salve uma cópia de segurança. Aquele arquivo onde nós fomos aqui em opções, ele não é o arquivo original, tá? Ele não é o arquivo original. Isso aqui é apenas uma cópia de segurança em caso haja necessidade e você não salvou. Vou aguardar os 2 minutos e aí eu vou verificar lá. Pois bem, tendo passado aí mais de 2 minutos, vamos verificar aonde ele está fazendo backup, a cópia de segurança desse Excel. Windows Explorer, vou colar de novo o caminho, você lembra o caminho, e você pode perceber que já está aqui, olha, pasta, então tem aqui um auto-recuperável dele. Então aqui está o arquivo auto-recuperado, olha só, das últimas produções realizadas na planilha. Então é só clicar em restaurar e aí ele passa a substituir a cópia que você perdeu, ok? Espero ter sido claro. Tem vídeos específicos também para isso. Isso aqui é só uma introdução para que você possa lembrar as informações necessárias para trabalhar de maneira avançada. Caminhando, a gente tem aqui, depois de salvar, né, e existe um vídeo, lembrando, existem vídeos específicos explorando cada uma das ferramentas, mas estão em dicas, e se não estiver, por favor, faça a observação para a gente, nos dê o feedback. E se você quiser alguma informação a mais, a depender do tipo de coisa que você realiza no trabalho, você também informa pra gente que a gente pode desenvolver um vídeo específico para você, tá? Isso aí é uma vantagem que você tem a seu dispor no nosso curso. Bom, em idiomas, você tem, lógico, por padrão, a instalação de idiomas. O que é importante aqui? Você saber que alguns teclados de notebook, às vezes as pessoas viajam para outros países e compram notebooks a preços muito mais acessíveis. Contudo, ao trazer esse notebook para o Brasil, eles têm dificuldade na instalação dos softwares, né? Eu já acompanhei muitos aí notebooks com teclados que eram bem diferentes do próprio software. Então, para resolver esse problema, você pode entrar no site da Microsoft ou em sites paralelos, baixar a versão do teclado, do idioma do teclado e fazer uma adequação, uma adaptação, configurando através de algumas ferramentas como essa aqui, tá? Se você tiver essa dificuldade, você pode também entrar em contato com a gente. Na versão avançado, o próprio nome já diz, é toda a configuração de processos lógicos, né, de processos de cálculo do Excel. Então, o ideal é que você nunca mexa em nada aqui. Se o seu estiver desconfigurado alguma coisa, você notar que é algo diferente, né, é a maneira que se processa os cálculos, é a maneira que as fórmulas são inseridas, as casas decimais, formatos de milhagem, esse tipo de coisa. Se tiver alguma coisa muito diferente para você, nos informe. Também existe vídeo específico sobre esse item aqui. Esse vídeo aqui já é um pouco mais complexo, não sei se está disponibilizado lá, mas por favor, havendo a sua necessidade, faça a solicitação, a gente providencia o mais breve. Aqui em personalizar a faixa de opções é um item que você vai utilizar, com certeza você vai precisar ao longo do tempo, que é a inserção de ferramentas dentro das guias. Quando você está aqui no Excel, você observa que tem as guias aqui em cima.
Então, por exemplo, a guia desenvolvimento, que é uma guia muito útil e avançada, ela não está. Como é que eu ativo essa guia? Arquivo opções. Eu vou em personalizar a faixa de opções e eu vou clicar em desenvolvedor. Observe que ela não está marcada. Quando eu dou OK, eu passei a ter essa guia aqui. E a guia desenvolvedor, como o próprio nome predispõe, sugere, ele é uma guia de desenvolvimento, de aprimoramento, de inserção de outras ferramentas no Excel. Então, para trabalhar aqui no desenvolvedor um pouco mais avançado, né, mas você pode, por ser avançado aqui não está ativo, mas você pode ativar, vindo em arquivo opções, personalizar a faixa de opções e marcar desenvolvedor. Ao longo das nossas aulas nós vamos utilizar essa guia, então é bom que você já saiba onde fica a ativação dela. Além disso, você pode, exemplo, existem também vídeos específicos sobre, mas você pode criar sua própria guia. Eu vou colocar aqui abaixo de inserir uma nova guia. Aqui em nova guia eu vou personalizar o nome dessa guia. Eu vou renomear e vou colocar aqui, vou colocar um outro nome, vou personalizar essa guia. Então eu vou clicar sobre a guia, vou colocar renomear e vou inserir um nome teste. Pode ser qualquer nome, até mesmo o seu. E depois disso, no de teste, eu vou colocar dentro das informações dessa guia, eu vou inserir algumas ferramentas que eu tenho costume de utilizar. Então, por exemplo, classificar de A a Z, né, os nomes de determinado, colocar o nome de todos os funcionários. Eu quero ter um recurso que eu possa classificar de A a Z com mais facilidade. Se bem que esse recurso já está ativo lá, mas eu vou colocar como exemplo. Adicionar, ele passou para cá. Então, todos os recursos, os comandos, os recursos que você tem e utiliza com frequência, eu vou botar aqui todos os comandos. Qualquer tipo de recurso do Excel que eu utilize com frequência, eu posso ir inserindo na minha própria guia. Tá? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que você tenha acesso, olha só, a guia aqui, com mais facilidade, né? Trabalhar com mais facilidade. Se você utiliza muito determinados recursos, vale a pena ter uma guia personalizada, que você encontra mais rápido. Então isso facilita muito, principalmente para quem trabalha com tecla de atalho. Eu estou apertando no teclado aqui o Alt, e o Alt me dá a opção de tecla de atalho. Então, digamos que quem trabalha muito com tecla de atalho, que agiliza muito o processo, eu vou colocar Alt, Y1, que é a guia que eu criei, né, Y1, e aqui eu quero, por exemplo, utilizar Y2, que é câmera, recurso câmera, Y2. Pronto, aqui está ativo o recurso câmera. Tá? Vou repetir, eu criei minha própria guia, apertei em Alt, me deu a tecla de atalho, Y1 significa o atalho para minha guia, e aqui, de repente, Y3, a ferramenta que eu escolhi. Tá? Um exemplo disso para você trabalhar mais rápido e ter um pouco mais de recursos. A vantagem disso é para quem realmente domina o software e quer trabalhar de maneira muito rápida e utiliza os mesmos processos. A desvantagem é que você pode se acostumar tanto a trabalhar dessa maneira que quando você tiver acesso a uma outra máquina você vai sentir um pouco de dificuldade. Voltando lá para o arquivo opções, personalizar a faixa de opções, você já sabe como criar sua própria guia, tá? Interessante você conhecer, saber disso. Vou remover essa guia, tá? Cliquei em remover. Eu posso desmarcar qualquer uma das guias. Isso aqui é uma coisa, se você estiver quase dormindo aí, que eu estou falando há muito tempo, você para um pouquinho o vídeo, toma um café, vai no banheiro e volta com gasto total. Tá? A vantagem de ter a videoaula é essa, você pode parar e voltar quando quiser, sempre que quiser. Lembrando que você só tem uma semana para conhecer bem o que eu estou falando e realizar os exercícios, porque os exercícios serão cobrados e você só receberá certificação ao final do curso, e realmente nós teremos uma boa parceria, uma relação digna de confiança um no outro, se nós cumprirmos os nossos papéis. De nosso lado aqui, estou me esforçando ao máximo. Espero que você também possa terminar esse curso com eficiência e fazer valer a pena o seu investimento e o nosso tempo. Então, voltando aqui em arquivo personalizar a faixa de opções, eu posso desmarcar várias opções de guias. Tá? Vou desmarcar aqui várias. Isso acontece muito com o pessoal que tem estagiário. Eles desmarcam tudo, colocam, e aí quando o estagiário vai abrir o Excel, ele não encontra as guias mais. E aí, ao não encontrar essa guia, gera um certo desespero. E é a hora de você até saber se a pessoa sabe basicamente o Excel. Porque ela tem que vir aqui em arquivo opções, personalizar a faixa de opções e remarcar essas guias. Tá? Remarcar a exibição dessas guias. Dá OK e pronto. Lá estão as guias novamente. Para terminar nossa conversa aqui,
Você tem também a barra de ferramenta de acesso rápido. Eu posso criar essa barra da seguinte maneira, eu vou colocar aqui uma outra opção, cor, por exemplo, seção de gráfico, adicionar, dou um OK e aqui é a barra de acesso rápido, tá? Você está vendo aqui acima? Posso inserir quantas eu quiser. É como se você criasse uma própria, em outras palavras, criasse a sua própria guia, né? A própria barra de menu. Você pode ter acessos rápidos aqui, variados. Bom também para quem gosta de personalizar, é útil. Suplementos é uma coisa que a gente vai trabalhar muito ao longo de algumas aulas. Os suplementos são recursos que não estão nativos no software do Excel, por não pertencerem alguns deles à Microsoft. Então a Microsoft fez parceria com algumas empresas. Essas empresas disponibilizam recursos desenvolvidos por outros programadores, por outros softwares, por outras empresas. Disponibilizam esses recursos para serem adequados no Excel. Então, em suplementos, a gente vai trabalhar muita coisa diferenciada, como Solver, Power BI, ferramentas que realmente deixaram o Excel muito mais robusto, muito mais interessante. Então, não esqueça de suplementos. Quando eu falar nas penúltimas aulas, últimas aulas, sobre suplementos, você já sabe que arquivo, opções, suplementos. Tá? Tem outra maneira de acessar também. Central de confiabilidade é o seguinte: você pode ler as políticas de privacidade da Microsoft quando conectado à internet. Se você é mais criterioso com essa questão das políticas de privacidade, se você é uma pessoa de TI, se você quer saber o que realmente esse software está fazendo na sua máquina, porque veja bem, o Excel pertence pertence à Microsoft, e a Microsoft, dentro das suas políticas de privacidade, esclarece que ela obtém algumas informações da sua máquina para levar para os servidores da Microsoft, segundo eles, no intuito de aperfeiçoar, de aprimorar os softwares e nos servir melhor. Contudo, é lógico que isso esbarra em política de privacidade e segurança de muitas empresas. De alguma forma, quando um software está instalado na sua máquina, ele tem acesso direto a muitas informações se estiver conectado à internet. E essas informações podem, né, não ser tão interessantes de serem disponibilizadas. Algumas empresas não são a favor de algumas políticas de privacidade. Contudo, se adequam por obrigação, né, por não disponibilizar de outro software. Então, se você quiser um dia conhecer melhor as políticas de privacidade de cada um desses softwares, pessoa de Excel, ou alguém de TI perguntar, você já sabe onde encontrar. Arquivo opções central de confiabilidade. Ok? Bom, gente, nessa parte B da aula 1, você pode ter pensado assim, mas eu queria ver fórmulas, eu queria não, calma, não chegamos nas fórmulas, tá? As fórmulas básicas, soma, conte, soma-si, são fórmulas que ficam para o curso de intermediário. Nesse curso você vê fórmulas um pouco mais avançadas. Algumas nem tanto, mas a maioria são fórmulas avançadas. O importante é esse teu primeiro passo, é você entender onde ficam as ferramentas. Muita gente, na verdade a maioria dos alunos, a grande maioria dos alunos pensa assim, não preciso ficar vendo, conhecendo nada, quando eu precisar eu vou e dou uma fuçadinha e encontro. Na verdade, na hora que a coisa pega, você não encontra. Então é importante que antes você venha conhecer essas guias, saber que a maioria das guias são nomes sugestivos, ou seja, se eu procuro exibir um layout do meu material diferente, é a guia exibição. Então tem aqui, ó, layout de páginas de maneira diferenciada, né? Normal. Eu tenho ativação da barra de fórmulas, por exemplo, aqui em exibição, barra de fórmulas, barra de títulos, ó, tá? Linhas de grade, ok, onde estou na guia exibição. Eu tenho como aproximar, dar um zoom com a lupa. Eu também tenho um zoom aqui abaixo, você observa aqui, olha, no lado direito inferior, eu tenho aqui o zoom. Eu também tenho outros formatos de zoom. Estou segurando, por exemplo, agora o Ctrl no teclado e mexendo a barra de rolagem. Estou segurando o Ctrl, CTRL, Ctrl do teclado e rodando no scroll, a barra de rolagem, tá? Então você tem também como disponibilizar arquivos lado a lado, nova janela, por exemplo. Vou colocar aqui, cliquei em nova janela, exibição, organizar, e eu posso colocar na vertical, olha só. Então eu tenho todas as planilhas que estão abertas, uma lado a lado. Ok? Lado a lado, eu venho aqui novamente em exibição, eu vou aqui em janela, já estava, e vou organizar, vou colocar horizontal, por exemplo, mudei, tá? O parâmetro dela. E na verdade são planilhas abertas, são planilhas independentes abertas, eu não posso fechar uma a uma,
e ficar com aquela que me interessa no final. Ou voltar aqui em exibição e modificar a maneira de exibir. Então, lembrando que, olha, congelar painéis, você vai ver isso em aulas práticas, né? Mas é bom que você vá conhecendo o máximo de ferramentas que estão disponíveis. A página inicial, a guia da página inicial, ela utiliza, vamos apresentar rapidinho aqui uma. A guia da página inicial, ela utiliza ferramentas de textos de inserção, tá? As cores de texto. Em algumas aulas a gente vai ver coisa mais específica para mutação, para mudança dessas cores e a composição gráfica delas, tá? Então digamos que você não tenha mais o preto na impressora, acabou a tinta preta na impressora, você pode vir aqui, selecionar o texto que está descrito, seleciona o texto, você vem na cor, coloque mais cores, vem personalizar e você pode fazer aqui uma mistura, literalmente uma mistura de cores. E olha só, quando eu começar a colocar mais próximo do preto, ele fez uma união da composição de cores RGB, que é Red, Green e Blue. Então ele uniu essa composição de cores, me deu aqui vermelho, verde e azul, cada um com uma certa pigmentação, uma mistura. E se eu apertar OK e mandar imprimir, ele não vai utilizar mais o preto da impressora, né, o cartucho preto, ele vai utilizar o cartucho colorido, porque ele está compondo cores. São pequenos macetes assim interessantes que você vai conhecendo. E é importante que você não desmereça essa quantidade de ferramentas, porque pode ser muito útil na hora de você projetar o seu trabalho para uma apresentação de reunião, enfim, né, vendas, o que for. Aqui eu tenho maiúsculo e minúsculo, aumentar o tamanho da fonte, diminuir. Eu tenho também a forma como vai ficar exposto o texto. Eu posso definir a exposição do texto de maneira diferente. Aqui eu tenho os formatos de exibição de números. Aqui formatos de moeda, tá? Trabalhando com percentagem, ok. Algumas ferramentas que a gente vai ver já de maneira específica, como formatação condicional, que é de grande utilidade. Eu tenho os métodos de apagar um texto, tá? Limpar todo o conteúdo, limpar o formato, que são as fórmulas internas, limpar apenas um conteúdo específico, limpar comentários, que eu posso inserir comentários aqui, botão direito, inserir, botão direito, inserir comentário. Posso colocar aqui um comentário, eu posso vir aqui na borracha e apagar esse comentário, tá? Sumiu o comentário daqui. Então, aqui na borracha tem maneiras diferentes de apagar, limpar hiperlinks também. Eu posso classificar texto, eu tenho o nome de cada um dos vendedores, o Carlos, o Alberto, a Daniela, seja lá quem for. E eu posso aqui também classificar, lá como Word, né? Mesma coisa do Word. Classificar. Posso localizar determinados arquivos, nomes específicos. Posso localizar palavras específicas, substituir essas palavras, tá? Que nem o Word também, uma ferramenta parecida com o Word. Enfim, resumindo, aqui mesclar e centralizar, muito útil para quem não está lembrando, ok? Você vai usar muito aqui mesclar e centralizar, não esqueça. Eu posso também colocar um texto dentro de uma célula, são pequenas informações, mas de grande necessidade, não esqueça. Eu posso colocar o texto acima, um texto mediano no meio ou no final. E aqui, direita, centralizar e esquerda, tá? Lembrando, não esqueça. Outra coisa muito importante é você saber utilizar as fontes. Okay? Conhecer o máximo de fontes, até porque algumas empresas têm fontes padrões para trabalhar. E fontes documentais são também algumas padrões. Então, por exemplo, Calibre, Arial Black, as Futuras, são fontes utilizadas muito em documentos. Né? Então é importante você conhecer. Arial Know-how são fontes utilizadas em documento. Já outras fontes como Convite, como Baskerville, Convite, Bauhaus é muito raro de usar, é mais para poder fazer trabalhos de reunião, comemoração. Então cada fonte dessa tem uma utilização padrão dentro de um escopo profissional. Então você não escolhe, não opta por uma fonte simplesmente porque ela é bonita, charmosa aos seus olhos, mas porque ela tem a ver com a sua proposta de trabalho. Lembrando que a maioria dos gestores não gostam de trabalhos muito enfeitados em apresentações públicas, de reunião, seja como for. A gente vai ver isso ao longo das aulas. É importante que você seja o mais limpo possível, mas que também não seja uma coisa tão aquém da criatividade. Né? Você não veio ao mundo para fazer o básico. Pelo menos eu acho que não. Espero que não. E na guia inserir, você tem aqui a inserção tabela dinâmica, você vai trabalhar, inserção de imagem, tá? Lembrando que você vai aprender, nós vamos aprender juntos a trabalhar alguns recursos diferenciados, e existem vídeos na Dicas que estão trabalhando especificamente algumas coisas, como seção de imagens.
Seção de imagem online, eu posso buscar imagens online. Uma outra coisa que você vai utilizar, vai precisar, inserir formas, tá? Inserir formas, você vai utilizar em algum momento, de alguma forma, de alguma maneira. Não desmereça, não pense que o Google, por ele existir, você sabe tudo e você vai lá e vai descobrir. Não, na hora da pressa as coisas não são assim. Então não se ache tão messiânico e não pense que Deus escolheu você no mundo inteiro para ser a pessoa mais feliz e mais, né, dotada de todos os recursos. Dê o valor necessário para essas coisas, aprenda, treine bastante, porque na hora que precisarem de você, ou que os recursos forem necessários, você terá que trazer os resultados a tempo hábil. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, aplicativos. Se eu fizer algum tipo de instalação com aplicativos, eu posso sincronizar até com aplicativos do Android ou do Windows Phone. Eu tenho loja online para adquirir recursos para o próprio Excel. Aqui, seção de gráfico, tá? Caso você não lembre, mas onde fica o pessoal do gráfico aqui. A gente vai usar muito gráfico, a gente vai usar muito mesmo ferramentas gráficas das maneiras mais distintas possíveis. Tem recursos fantásticos relacionados a gráfico. Segmentação de dados lá para a tabela dinâmica. Vínculo com hiperlink, você pode vincular uma parte do site da sua empresa ou o teu site pessoal, o teu blog pessoal com o material que você está fazendo. Você pode vincular o teu link do LinkedIn, do teu Facebook com o processo que você está fazendo. A gente vai ver isso na prática. Então são recursos diversos que a criatividade te dá as possibilidades de você fazer algo a contento. Layout de página, né? A gente viu que pouco, você tem aqui as margens, você tem as orientações, você tem os tamanhos de folha, tá? Mesmo que estiver na impressão. Você tem planos de fundo, caso você queira colocar alguma imagem no fundo. Aqui processo de imprimir, enfim. Você tem padrões de cores aqui, determinadas. Tá? Isso aqui pode dar um trabalhinho, isso aqui pode até atrapalhar você, mas é importante que você conheça. Na guia fórmulas, você tem as fórmulas, acesso rápido dessas fórmulas, como nós vimos agora há pouco no início do vídeo. As fórmulas são divididas aqui por categoria. Você tem as informações sobre cada uma dessas fórmulas, o que te dá um número de recursos de informação muito grande. Na guia dados nós temos aqui vínculos de exportação e importação de bases de dados diferenciada. Você pode trazer bases de dados de softwares de banco de dados do Access, ou o pessoal do TI da empresa que trabalha com Oracle, com DBM, pode fornecer determinada informação, determinada base de dados, e você pode pegar essa base de dados, inserir na tua planilha, planilhar essa informação. Ou seja, na prática, mais ou menos assim, você pode pegar qualquer informação de qualquer outro software e trazer para o Excel e gerar planilha, o que viabiliza muito o seu tempo de ficar digitando. Imagine digitar o nome de 1000 funcionários, 500 funcionários, é muito complicado. Você pode pegar uma base de dados de outro software e trazer para o Excel. A gente tem uma aula que é só sobre isso durante o curso. Então aqui temos as bases de dados, temos aqui a exibição, vimos há pouco, né? A forma que o layout da página vai ser apresentado. Estou correndo um pouquinho para o vídeo não ficar tão longo. Nós temos aqui os trabalhos de revisão. Depois de tudo pronto, você pode revisar tanto a questão ortográfica quanto os parâmetros que você criou. Tem muita gente que gosta de trabalhar assim, cria parâmetros de nomes, de informações, e o próprio Excel procura se o que você está processando está dentro do parâmetro que você criou. Muito útil também. E a guia desenvolvedor que a gente ativou agora há pouco, que a gente vai também ver numa aula específica. Bom, gente, essa é uma pincelada inicial para que você possa relembrar algumas coisas, sentir um pouco o teu nível e saber se você pode continuar daqui para o curso de avançado ou você precisa de determinadas informações. Não sinta-se preocupado, ao longo de cada uma das aulas a gente vai ser bem detalhado, bem detalhista, e todas as aulas nós estaremos disponíveis para tirar dúvida para você nos canais, tanto no Skype ou no WhatsApp. Skype a gente pode ter uma aula em tempo real, você e eu, ou o monitor e você. E o WhatsApp você pode apontar para a tela, gravar o que você quer, mandar, e quase às 24 horas do dia a gente consegue responder. Então não tem por que se preocupar, você vai conseguir acompanhar o curso. Basta o básico necessário de esforço. E é o que eu espero e vou exigir de você. Um forte abraço, a gente se vê ao longo das próximas aulas. Qualquer dúvida, lembrando, estamos à sua disposição. E também aguardamos o seu feedback, se realmente você está entendendo, se o vídeo está muito rápido ou não, se os recursos estão a contento, se o áudio, enfim, tudo a gente espera o teu feedback. Um abraço, próxima aula a gente se vê. É isso aí.